A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, discutindo a história. Fique por dentro com Odair Abujamra. Na sequência, radioholonomia.com.br, programa Discutindo a História, fique por dentro, apresentação Ahmed Abujamra. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui, na sua Rádio Holonomia e o programa Discutindo a História. Fique por dentro comigo, Ahmed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Hoje nós estamos aqui, com outro programa, mais um programa Discutindo a História. Fique por dentro, para vocês. Olha quanto conhecimento nós temos aí. E vocês que estão sempre conosco, fiquem atentos para os nossos programas. Eles vão ao ar todos os dias às 16 horas e às 17 horas. E à noite às 23 horas. Às 23 horas tem programa Discutindo a História também. Todas as tardes às 16 horas, depois às 17 horas e às 23 horas. Você que não pode assistir à tarde, às 23 horas aqui conosco. Porque nós tivemos programas muito bons aí em dias passados. E hoje nós estamos aqui com outro programa nosso, Discutindo a História. Fique por dentro, Ahmed Abujamra. Eu sou professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Também jornalista, estudioso, pesquisador dos Sagrados Textos, da Sagrada Torá, do Sagrado Corão e da Sagrada Bíblia. E hoje nós vamos falar, pessoal? Meu Deus do céu, atendendo vários pedidos, nós vamos começar hoje com uma série muito longa do nosso programa, que nós vamos chamar hoje de programa 1, que é sobre os dízimos. O que é o dízimo, a evolução do dízimo, para que o dízimo para cá, dízimo para lá, e ganha dinheiro para cá e dá dízimo para lá. Oh, meu Deus do céu. Se fosse assim, até também a gente entra um pouquinho na política, na parte social e econômica, nacional e internacional também. Pessoal, o governo precisa de dinheiro, Ele aumenta impostos. As igrejas, para elas crescerem, para falar da espiritualidade, para falar do Senhor Jesus, para falar de Deus, as igrejas precisam de dinheiro. Então elas precisam de dízimos e de ofertas. O governo precisa de dinheiro, turma, O imposto de renda não desconta na fonte do salário do trabalhador. O prefeito não precisa de impostos, o governador não precisa de impostos, o rei não precisa de impostos, o monarca não precisa de impostos, o príncipe não precisa de imposto, o presidente da república não precisa de imposto. Aumenta que o povo paga. Desde a mais remota pré-história, o povo sempre pagou impostos. Não é impostos em dinheiro, turma. Porque quando o pessoal não trabalhava, o pessoal pagava impostos com aquilo que produzia. Para a classe sacerdotal, para os reis, para o monarca e para o chefe da tribo, o chefe do clã, tá? Quem pegava na terra, no trabalho duro, debaixo de sol, de chuva, de frio, era o povão que plantava as hortaliças, que plantava os cereais, recolhia as frutas e plantava a fruta também. E levava numa bandeja bonita, uma cesta de vime, de ramos, para o rei, para o chefe do clã, para o chefe da tribo. Então sempre o povo sustentou. Sempre o povão, mas na idade antiga, média, moderna, contemporânea, no dia de hoje, 2013, no planeta todo, na antiguidade, antes de Cristo, antes de Adão e Eva, depois de Adão e Eva, sempre foi assim.
Qual foi o dízimo que o Senhor pediu a Adão e Eva no paraíso? O compromisso da fidelidade. Vocês estão aqui com tudo, numa vida feliz, com todas as frutas, com tudo do bom e do melhor. Só que tem uma coisa: vocês têm que me pagar um dízimo, que é o controle das suas emoções, é o controle da sua inteligência, do seu o consciente sobre o subconsciente. Não tocará no fruto da árvore do bem e da vida, e aí vocês viverão felizes. Bom, hoje nós estamos aqui com vocês, um outro programa discutindo a história. Fique por dentro, comigo, professora Hamed Abujamra, professor de Geografia, História, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização, também jornalista, analista, comentarista, pesquisador dos sagrados textos da Sagrada Torá, Santos Evangelhos, Sagrada Bíblia e do Sagrado Corão, para vocês. Hoje, então, o nosso programa nós vamos chamar de programa 1, porque é muito longo o nosso assunto, e nós vamos chamar de dízimo 1, programa dízimo 1, programa dízimo 2, programa dízimo 3, programa dízimo 4, porque ele é muito extenso, muito explicativo. Por isso eu não estou respondendo os e-mails dos ouvintes. Os ouvintes estão conosco, daqui a pouco eu vou falar o nome deles também. Nós estamos recebendo, como sempre, muitos pedidos, muitos ouvintes de vários estados brasileiros e também do exterior. Muito obrigado pela nossa audiência aqui na sua www.radiotvolonomia.com.br e o nosso e-mail ouvinte@radiotvolonomia.com.br e o nosso telefone 26380078. Falou? É isso aí. Eu sou a Hamed Abujamra. Então hoje o nosso programa para vocês, atendendo a pedidos também, e agradeço a todos os ouvintes que estão sempre entrando em contato conosco com seus e-mails também, tá bom? Então hoje é o dízimo 1. Bom, a palavra dízimo vem do grego dekate. Dekate em grego, dízimo. Dekate, dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo por um adorador ao seu Deus, para sustentar o templo de Deus e seus sacerdotes. Veja bem, pessoal, a definição de dízimo do grego dekate é a 10ª parte de tudo por um adorador que dá ao seu Deus. Deus aqui com letra minúscula. Não é o nosso Deus, o cristianismo. É o Deus no sentido geral de todos os povos antes de Cristo, para sustentar o templo aos deuses e aos sacerdotes do templo. Não tem nada que ver por enquanto com judeus nem com hebreus, muito menos com o evangélico de hoje. Essa é a definição de dízimo. É o sustento de um adorador ao seu Deus, com letra minúscula, para sustentar o templo de Deus, com letra minúscula, e os sacerdotes deste templo, que foi assim na antiguidade. Bom, o nosso estudo, ele é com base na nossa formação também de história geral, de antropologia, de geografia humana e geografia geral, de política internacional, globalização e a interação, que está dentro da sociologia também, né? E a antropologia, logicamente, tá? Com base em professores, ou segundo grande grupo de professores, mestres e doutores pelas universidades de Oxford, Inglaterra, Michigan, Estados Unidos, Pasadena, Califórnia, Estados Unidos, Cambridge, Inglaterra, Sheffield, Alemanha, França, Sorbonne, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, entre outros países europeus. Estão vendo, Zé? Não é brincadeira não, hein? Eu não tô na Bíblia ainda não, viu, pessoal? Eu não entrei na Bíblia não, hein? Viu? Ouvintes, fiquem atentos. Eu não tô na Bíblia ainda não. Eu tô no conhecimento de grandes universidades europeias e norte-americanas, que eu citei agora há pouco. Eu vou citar outra vez para vocês. O nosso estudo. E o livro
E o livro que nós estudamos com esses professores, que eu vou repetir para vocês, ele são 2 volumes, tem 2.720 páginas. 2.720 páginas, e o dízimo está no volume 1, na página 595. De professores da Universidade de Oxford, Michigan, Pasadena, Califórnia, Cambridge, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, entre outros. O autor do livro, O Antigo e o Novo Testamento, de Lothar Koenen e Colin Brown. Lothar Koenen e Colin Brown. Por enquanto nós estamos falando com vocês do dízimo do grego decate para o sacerdote do templo e para o Deus com letra minúscula. Nós não estamos falando ainda do povo hebreu. Muito antes já vinham os dízimos. Não se tem clareza sobre esse imposto, o dízimo. Quando, como e por quê. Não se tem clareza sobre esse imposto, quando, como e por quê. Ouvintes, preste atenção que eu não estou falando ainda na Bíblia. Isso aqui já está fora da Bíblia, antes do sagrado texto. Presta atenção, por favor, para entender, para conhecer, para saber por que você paga dízimo, da onde que ele veio, o que é isso. Então não se tem clareza sobre esse tipo de imposto, quando, como e por quê. Costume muito antigo e difundido antes da história de Israel. Além de povos semíticos, os povos indo-germânicos. Não se tem clareza sobre esse imposto, quando, como, por quê. Costume muito antigo e difundido antes da história de Israel, além dos povos semíticos. Os povos indo-germânicos já tinham esses impostos. Preste atenção. Abrir a Sagrada Bíblia em Malaquias e passar por cima de todo esse conteúdo universitário de pesquisa, de estudo, é fazer o povo de idiota. É fazer o povo do planeta todo de bobo alegre. E não vem com conversa mole pra cima de mim, que eu não sou palhaço e eu não vim aqui brincar. É um assunto muito sério, o nosso programa de hoje discutindo a história. Quem está conosco, daqui a pouco eu vou repetir todo o começo do programa outra vez, porque tem ouvintes que vão entrando depois, pega pela metade, depois fica falando bobagem aí. Principalmente os fanáticos, os que não entendem, não têm estudo e acreditam naquilo que lê. O sagrado texto precisa de interpretação. Não é ficar citando toda hora Malaquias. Ai, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos para a casa de Deus. Só que antes de Malaquias, teve muitas histórias sobre a origem de dízimo, o que é o dízimo. Porque alguns poderão falar assim: ah, mas você está tão nervoso, está tão bravo. Você é pastor? Você pede os dízimos? Não, porque o Senhor Altíssimo Deus, Subhanahu wa ta'ala, glorificado seja, me deu o dom da graça para explicar. E o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo diz que Deus dá o dom da graça para quem Ele quer. Quem não quiser ouvir o programa, desliga o rádio. Passa para outra emissora web. Não escuta o meu programa hoje. Não é obrigado a ouvir. Mas não venha com crítica sem fundamento. Porque eu estou fundamentado não só no Senhor Altíssimo, como também em estudos universitários. E eu não brinco com isto, porque eu estou trabalhando com o ser humano. Bom, então vamos lá. Não se tem clareza sobre esse imposto, quando, como e por quê. Costume muito antigo e difundido antes da história de Israel. Além de povos semíticos, os povos também indo-germânicos. Essa adoção da 10ª parte pode ou tem a ver com o sistema antigo de contar em unidades de 10, facilitado pelos dedos das mãos e dos pés, comum na humanidade. Meus irmãos, imaginem vocês, hein? Meus queridos irmãos e meus queridos ouvintes. Imagine se tivesse existido
Como é que é o dobro do dízimo? 10 dedos do pé, 10 dedos da mão, dá 20. Pelo amor de Deus, 20%, o povo do planeta ia à falência. Você dá 20%. Ainda bem que foram só os 10 dedos das mãos, da parte de cima, não da parte de baixo. Porque a parte de cima, os dedos da mão é que conta o dinheiro, que conta a maçã, conta a pera, separa o trigo, separa a azeitona para fazer o azeite. É a mão, não é o pé. O pé amassa o vinho também. Você fica amassando a uva com o pé. E aí o caldo vai saindo e é recolhido. A uva era amassada com os pés, viu? A pessoa tinha que lavar bem os pés para poder começar a amassar a uva. E depois o vinho era recolhido, né? O líquido da uva. Para fermentar assim por diante. Bom, então vamos lá. Essa adoção da 10ª parte pode ou tem a ver com o sistema antigo de contar em unidades de 10 ou facilitado pelos dedos das mãos e dos pés, comum na humanidade. 10 era número redondo predileto. 10 era número redondo predileto. Em Gênesis, no livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 7, aparece o 10, quando Labão, segundo Jacó, o enganara 10 vezes, mudou meu salário. Jacó conversa a respeito disso com as filhas de Labão, suas esposas, Raquel e Lia. 3 e 7 também são sagrados. 10 patriarcas antes do dilúvio. No livro de Gênesis, capítulo 5, 10 patriarcas. Depois, Gênesis, capítulo 11, versículo de 11 a 30, a cifra 10 é empregada Gulô, que vai guardar depois aí as tábuas de Moisés, não é? Seria a Sagrada Arca depois. Ou a festa dos tabernáculos judaica é o período que os judeus viviam em tendas. E na Igreja Católica, o tabernáculo estaria no meio do altar na antiga missa, quando era em latim. O tabernáculo é aquela portinhola com a portinha dourada de bronze ou de ouro com pedras preciosas em algumas igrejas do mundo, onde está a hóstia consagrada, a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. É o tabernáculo ali que lembra a festa dos tabernáculos hebraicos, quando os hebreus estavam no deserto, que moravam em tendas. Então é a festa dos tabernáculos, que vocês vão ver lá no livro de Êxodos, capítulo 26, tenda, relacionado com a tenda, porque eles moravam em tendas aí pelo deserto. 10 é significativo no simbolismo apocalíptico, né? Em Daniel, e no Apocalipse em Mateus, capítulo 8 e capítulo 9, vê a prova do poder messiânico do Senhor Jesus. Que a paz esteja comigo. Diante de 10 milagres. Vocês estão acompanhando, pessoal? A evolução do dízimo, a evolução do 10, até chegar no que seria o dízimo do antigo povo hebreu e os dízimos de hoje. Importante na cultura israelita, não era exclusivo dela. O dízimo, bastante importante, não é, na cultura israelita, mas não era exclusivo dela. Não era exclusivo da cultura israelita. O dízimo era empregado em muitos lugares, às vezes político, imposto pago ao rei pelo povo, ou cobrado pelo conquistador de nações conquistadas.
sintonizam a sua rádio holonomia.com.br e o programa Discutindo a História. Fique por dentro comigo, Odair Ahmed Abujamra, professor de História, Geografia, pós-graduação em Política Internacional e Globalização, também jornalista, estudioso, pesquisador, analista dos textos sagrados, da Sagrada Torá, Sagrada Bíblia e do Sagrado Corão. E hoje nós estamos fazendo aqui no nosso programa Fique por Dentro a primeira parte, o programa 1 sobre os dízimos, hein? Olha que coisa interessante. Quem está conosco desde o começo do programa já percebeu muitas coisas novas, que agora, terminando o programa, eu vou dar uma revisão geral, porque o nosso programa vai ter vários programas. Hoje nós estamos com o programa 1, dízimo. Vai ter o programa dízimo 2, dízimo 3, dízimo 4 e acho que dízimo 5, porque é muito comprido, muito explicativo, para vocês ficarem por dentro. Aí vocês vão dar o dízimo para a igreja com amor, com fé e acreditando no Senhor. Mas você tem que conhecer primeiro, para saber por que você paga isto e por que as igrejas cobram isso. Falou? Então vamos lá. Nós tivemos o intervalo e de fundo nós estamos vindo aí a música, o tema filme, que coisa linda, bonita, enriquecendo aqui o nosso programa, dando bastante poder para nós também, do filme Ben-Hur, a segunda parte do filme Ben-Hur, vocês estão vendo aí de fundo, enriquecendo aqui o nosso trabalho. Bom, então eu comecei assim com vocês, quem estava no começo do programa e quem entrou agora também, vou dar uma posição para a gente saber até onde a gente parou e continuar. Para quem está entrando agora, é a última vez que eu faço essa revisão agora. Então, dízimo vem da palavra do grego dekate. Dekate, dízimo, é a 10ª parte de tudo que um adorador dá ao seu Deus. Deus com letra minúscula aqui, hein? Por enquanto. Para sustentar o templo de Deus com letra minúscula e seus sacerdotes. Por quê? Porque antes do povo hebreu já existiam dízimos naqueles povos antigos, da Cananeia antiga, do Egito, do Sinai, enfim, de todos aqueles povos do Oriente. Já existia isso para os seus deuses, seus ídolos e para os sacerdotes dos ídolos também. Nós somos com base no livro que nós estudamos em pós-graduação, em curso superior, o livro 2 volumes, o Antigo e o Novo Testamento, com 2.720 páginas, o dízimo no volume 1, na página 595, de 2 professores doutores, Lothar Koenig e Colin Brown, e também com base em professores doutores das universidades de Oxford, Michigan, Pasadena, Cambridge, a Universidade da Alemanha, a Sorbonne na França, da Dinamarca, da Noruega e também a Universidade da Basileia na Suécia, entre outros. Não se tem clareza sobre esse imposto, quando, como e por que foi cobrado. Não tem nada, aqui pessoal, presta atenção, hein? Não tem nada que ver ainda com Malaquias 3:10. Por favor, não tem nada que ver com Malaquias 3:10 por enquanto. Por favor. Costume muito antigo e difundido antes da história de Israel, além de povos semíticos, quer dizer, está além de povos semíticos, como os povos indo-germânicos, povos da Ásia e da Europa. Essa adoção da 10ª parte pode ou tem a ver com o sistema antigo de contar em unidades de 10, facilitada pelos dedos das mãos e os dedos dos pés, comum na humanidade. 10 era número redondo, predileto. Em Gênesis, no capítulo 31 de Gênesis, versículo 7, aparece o 10, quando Labão, segundo Jacó, o enganara 10 vezes, mudou o meu salário. Jacó conversa a respeito disso com as filhas de Labão, suas esposas Raquel e Lia. O número 3 e 7 também são sagrados, só que nós vamos trabalhar o 3 e o 7 em outros programas. 10 patriarcas existiram antes do dilúvio. No livro de Gênesis, capítulo 5, 10 patriarcas, depois de Gênesis 11, versículo de 11 a 30. A cifra 10 empregada na medição da Arca de Noé, conforme Gênesis 6, versículo 15.
e também na medição e mobília do tabernáculo. Conforme o livro de Êxodos, capítulo 26, tenda, tabernáculo, porque os hebreus ficaram no deserto, morando em tendas. 10 é significativo. No simbolismo apocalíptico, em Daniel, e no Apocalipse, em Mateus, capítulo 8 e 9, vê a prova do poder messiânico do Senhor Jesus. Que a paz esteja com ele. Diante de 10 milagres que Jesus fez. Importante na cultura israelita, não era exclusivo dela. Os dízimos eram importantes na cultura hebraica, na cultura de Israel antiga, mas não era exclusivo dela. Os dízimos não eram exclusivo do povo hebreu, do povo israelita. Não era exclusivo deles. Outros povos também tinham o costume de dízimos. O dízimo era empregado em muitos lugares. Às vezes político, imposto pago ao rei pelo povo, ou cobrado pelo conquistador das nações conquistadas. Estão percebendo, pessoal? O dízimo era empregado em muitos lugares. Às vezes político, como imposto, como fez agora em São Paulo o prefeito Haddad, aumentou para 20% o IPTU. O dízimo antes dos israelitas, antes dos judeus, era empregado em muitos lugares, às vezes como condição política, imposto pago ao rei pelo povo ou cobrado pelo conquistador de nações conquistadas. Combinava-se o secular com o sagrado. Combinava-se o secular com o sagrado. Ou seja, o rei é todo poderoso, o rei é Deus e o rei cobra impostos. É o secular. E ao mesmo tempo, o rei é representante de Deus. Então o rei é sagrado também. Combinava-se o secular com o sagrado. Babilônia de Nabucodonosor II, todos, reis, pagavam impostos, dízimo da terra ao templo. E também os reis babilônios cobravam os dízimos de todas as importações. Estão percebendo, pessoal? Combinava-se o secular com o sagrado, ou seja, os reis cobravam impostos, o rei estava no lugar de Deus, como o faraó no Egito, era o Deus, o povo tinha que pagar para Deus, para o faraó, os impostos, porque ele era filho de Deus. Então misturava-se o secular com o sagrado. Na Babilônia de Nabucodonosor II, todos os reis pagavam impostos, dízimos da terra ao templo, e também os reis babilônios cobravam os dízimos de todas as importações. Os sátrapas persas, que eram representantes do rei persa, os sátrapas, exigiam dízimos das importações. Ciro, rei persa, obrigou seus soldados darem ao deus Zeus o dízimo dos despojos. Na Grécia e Roma antiga, havia o dízimo como imposto sobre as terras que se dedicava aos deuses. Vocês estão vendo? Então, na Pérsia antiga, os sátrapas, que eram homens de confiança do governo do rei persa Ciro, obrigou seus soldados a darem a Zeus o dízimo dos despojos de guerras, no imposto sobre as terras que se dedicava aos deuses. Entre os gregos e várias regiões da Grécia Antiga, existem relatos de dízimos aos deuses por conquistas de povos, despojos em Delfos, na Grécia Antiga. Relatos de dízimos aos deuses por conquistas de povos e despojos na cidade de Delfos, na Grécia Antiga.
No Antigo Testamento, o dízimo surge na era patriarcal. Abraão, profeta Abraão, que a paz esteja com ele, deu a Melquisedeque, também que a paz esteja com ele, o dízimo de tudo, em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Era despojos de guerra e não do produto da terra nem do gado. Olha só, hein? No Antigo Testamento, na era patriarcal, o nosso patriarca Abraão, alaihi assalam, deu a Melquisedeque, alaihi assalam, ao rei da paz, o dízimo de tudo, conforme o livro de Gênesis capítulo 14, versículo 20. Era despojos de guerra e não do produto da terra nem do gado. Ouvintes estão sintonizando aqui a Radionomia. Ahmed Abu Jamra, professor de História Geral, Geografia Geral, jornalista, analista, comentarista. Hoje nós estamos trabalhando com vocês o programa nosso aí, fique por dentro discutindo a história, o dízimo programa 1, porque são vários programas. Hoje nós estamos no programa 1. Então vocês estão percebendo, Abraão deu o dízimo só essa vez a Melquisedeque, rei da paz. Era despojo de guerra e não do produto da terra nem do gado, conforme muita gente explica erroneamente para enganar as pessoas, que Abraão deu o dízimo a Deus. É despojos de guerra, depois Abraão não deu mais dízimo nenhum. Não há também nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. Pessoal, vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, conforme o livro de Gênesis capítulo 14, versículo 20. Era despojos de guerra e não do produto da terra nem do gado. Não há também nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. Se alguém encontrar em algum texto em aramaico ou grego ou latim, por favor, mostre para mim, me ensina, traduz e explica, porque eu quero aprender, eu quero saber. Porque não existe lugar nenhum e nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. Jacó, que se dispõe a dar o dízimo a Deus, em Gênesis capítulo 28, versículo 22. O voto de Jacó decorreu de sua experiência com Deus em Betel e mostra gratidão pelas bênçãos Adonai El Shaddai lhe daria. O voto de Jacó decorreu de sua experiência com Deus em Betel, e mostra gratidão pelas bênçãos que Adonai El Shaddai lhe daria. Não é possível saber como o dízimo seria dado, nem quem o receberia em nome de Deus. Não é possível saber como o dízimo seria dado, nem quem o receberia em nome de Deus. Nós estamos no Antigo Testamento ainda, pessoal. Não é templo de Salomão. Veja bem que os hebreus ficaram no deserto 40 anos. Eles não tinham dinheiro lá nem moedas, eles tinham joias que trouxeram do Egito. Não tinha o templo de Jerusalém ainda. Tanto assim que eles deram as joias para Araão, fizeram o bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. Não tinha o templo de Salomão ainda. As primícias a Deus era o dever que o povo tinha com Deus, que Moisés exigia. Moisés, que a paz esteja com ele, sempre sentia intuição divina, intuição com o Senhor Deus Altíssimo. Não tinha templo de Jerusalém ainda, nem tinha sinédrio judaico. Tinha Araão, que era sumo sacerdote, e os levitas, que eram fracos e pecadores, e construíram o bezerro de ouro, e adoraram o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá em cima no Sinai. Oh, meu Deus do céu, abre a cabeça desse povo todo do planeta, Senhor. Agora você pode dar oferta e pode ajudar a igreja. Programa muito sério de hoje, hein, pessoal? Nós estamos no programa Dízimo 1. São vários programas. Para quem está entrando agora conosco, esse aqui são estudos nossos da universidade, onde eu sou formado da Universidade Católica e a Faculdade de Sociologia e Política, com base em professores doutores das universidades de Oxford, Michigan, Pasadena, Cambridge,
a Universidade da Alemanha, a Sorbonne na França, a Inglaterra, Cambridge, já falei, Oxford, Estados Unidos, Pasadena, a Dinamarca, a Noruega, Oslo, entre outras faculdades. Esse livro do nosso estudo tem 2.720 páginas. O dízimo está no volume 1, na página 595. Os autores do livro são 2 doutores professores em antropologia, em estudos gregos, aramaicos e estudo de povos antigos. Professor doutor cientista Lothar Koenig e Colin Brown. Então nós estamos aqui. Quem está aí nos acompanhando agora, eu fiz a citação desde o começo do programa. Então não há nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. Se alguém que está me ouvindo, seja pastor, santo padre ou papa, cardeal, bispos, católicos, romanos, luteranos, anglicanos, mormons, maçonaria, seja lá quem for, que me explica o texto em grego aramaico, pelo amor de Deus, me explica e me orienta, porque eu não vi lugar nenhum escrito. Não há nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. Então precisa tomar cuidado. Jacó, que se dispõe a dar o dízimo a Deus, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 22. O voto de Jacó decorreu de uma experiência com Deus em Betel e mostra gratidão pelas bênçãos do Senhor, Adonai ou El Shaddai, as bênçãos que lhe daria Adonai. Não é possível saber como o dízimo seria dado, nem quem o receberia em nome de Deus. Os professores, doutores das universidades europeias, que afirmam isso no estudo do Antigo Testamento e Novo Testamento sobre os dízimos. Até Jacó em Betel, casa do Senhor, Beit-El, Beit em aramaico, árabe ou hebraico é casa. El significa Adonai El Shaddai, o Senhor. Betel, casa de Deus, onde Jacó repousou no deserto. Não é possível saber como o dízimo seria dado, nem quem o receberia em nome de Deus. Isso antes de Malaquias, viu, turma? Nós estamos falando ainda antes do templo de Salomão, antes do templo de Jerusalém, antes do sinédrio judaico. Bom, na lei de Moisés, o dízimo exercerá papel importante. Porém, os estudos dos textos oferecem sérias dificuldades. Inicialmente, o dízimo não é mencionado dentre as diversas leis do Êxodo, onde se registra as leis que regem a oferta das primícias da terra, conforme Êxodo capítulo 23, versículo 16, 19. E Êxodo capítulo 34, versículo 22 a 26. As primícias surgem também no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 9 a 14, Levítico capítulo 23 e versículo 33 a 34. Também no livro de Número, capítulo 28, versículo 26, Deuteronômio capítulo 16 e versículo 13 a 17. Deuteronômio 16, versículo 13 a 17. Livro de Deuteronômio, vocês vão encontrar lá também, em capítulo 26, versículo de 1 a 11. Sobre, na lei, presta atenção, meus queridos ouvintes, presta atenção. Na lei de Moisés, o dízimo exercerá papel importante. Porém, os estudos dos textos oferecem sérias dificuldades. Inicialmente, o dízimo não é mencionado. Dentre as diversas leis do livro de Êxodo, onde se registra as leis que regem a oferta das primícias da terra, conforme o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 16 a 19, e livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22 a 26.
As primícias surgem também em Levítico 23, versículo de 9 a 14. E também Levítico 23, vocês vão ver o versículo 33 a 44. E no livro de Números, se não me falha a memória, livro de Número, capítulo 28, versículo 26. E vocês também vão ver em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13 a 17. E Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 1 a 11. Olha só, hein? Bom, as ofertas judaicas estão relacionadas a festas das semanas, Pentecostes e a dos tabernáculos, celebradas na época das colheitas. Em livro de Deuteronômio, capítulo 26, e primeiro versículos e seguintes, as ofertas seriam como reconhecimento de que a terra e todos os seus frutos eram do Senhor, e por ele foram dadas a Israel, como promessas aos patriarcas. Estão percebendo, prezados ouvintes? Não se fala de dinheiro aqui. As ofertas judaicas estão relacionadas à festa das semanas, judaica e não evangélica de hoje, Pentecostes e a dos tabernáculos, celebradas na época das colheitas. Em Deuteronômio 26, primeiro versículo e seguintes versículos também. Deuteronômio 26. As ofertas seriam como reconhecimento de que a terra e todos os seus frutos eram do Senhor, e por ele foram dadas a Israel, como promessas aos patriarcas. Então, pessoal, sintonizam a sua radioeconomia.com.br e o programa Fique por Dentro, discutindo a história comigo, professora Hamed Abu Jamra, professor de História Geral, Geografia Geral, jornalista, também analista, comentarista dos Sagrados Textos da Sagrada Torá, dos Santos Evangelhos, Sagrada Bíblia e do Sagrado Corão também. E hoje nós estamos trabalhando para vocês aqui no Discutindo a História, Fique por Dentro, a primeira parte do programa, o dízimo. É o programa Dízimo 1, porque nós vamos ter Dízimo 2, Dízimo 3, 4 e 5, vários programas, porque é muito complexo o assunto. Os ouvintes que estão conosco hoje, que vão nos ouvir, nosso programa sempre é repetido às 23 horas.
Às 16 horas tem o nosso programa e às 17 horas também. E às 23 horas, hein? Fique por dentro discutindo a história. Nós temos também música clássica. Então, às 16 horas, às 17 horas e às 23 horas, hein? Todas as noites nós somos um encontro às 23 horas com Discutindo a História e vocês. Tá bom? Então vamos continuar. Nós somos um programa que está conosco, hein? Desde o começo do programa hoje, nós estamos falando sobre o dízimo. Não cheguei ainda em Malaquias. Falta muito para Malaquias ainda. Bom, então eu tinha comentado com vocês antes desse pequeno intervalo, em Deuteronômio 26 e primeiros versículos, as ofertas seriam como reconhecimento de que a terra e todos os seus frutos eram do Senhor, e por ele foram dadas a Israel, como promessa aos patriarcas. Vocês estão prestando atenção, ouvintes? Promessa do Senhor Altíssimo, que foram dadas as terras a Israel, e não ao povo do planeta, como promessa aos patriarcas. Jesus, o Senhor Jesus, que a paz seja com ele, é Novo Testamento, é outra coisa. A turma embaralha Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se você está falando de Jesus, é o Novo Testamento. É Jesus, porque é Jesus encarnado. Não é Jesus, Deus, antes de encarnar, é Yahweh e Yahvé, que é ele mesmo. Adonai El Shaddai, que está no mundo espiritual. Ele vai se encarnar pelo Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí tem muita alegoria, esoterismo que eu não vou falar hoje. Bom, o difícil seria relacionar, ou nós fazermos um relacionamento entre as primícias, ofertas e os dízimos. Os professores doutores que nós citamos aqui, das universidades, de Oxford, Michigan, Pasadena, Cambridge, da Universidade da Alemanha, da Sorbonne, França, Inglaterra, França, Dinamarca, Noruega, da Universidade de Basileia, na Suíça também, e o livro do professor Lothar Koenig e Colin Brown, das universidades aí norte-americanas e europeias também. Então eles afirmam que o difícil seria o relacionamento entre primícias e os dízimos. As primícias vêm antes dos dízimos, sendo uma precursora, e o dízimo tinha relação com a quantidade das primícias. Pessoal, vocês estão entendendo, ouvintes, hein? Precisa entender sim, viu, pessoal? Essa complexidade. Não é você abrir a Bíblia em Malaquias 3:10 e ficar citando que nem Maria Tonta, João Tonto, trazei todos os dízimos para a casa de Deus. Não é isso abrir Malaquias, pessoal. O Senhor Deus tem muita explicação. É para o povo de Israel, essas origens das origens. E o dízimo está antes de Israel existir. Então os professores doutores dizem assim, o difícil seria o relacionamento entre primícias e os dízimos. As primícias vêm antes dos dízimos, sendo sua precursora. E o dízimo tinha relação com a quantidade das primícias. O dízimo já era elemento da tradição patriarcal, e com a lei, dízimos e primícias são mantidos, conforme Deuteronômio 26, versículo de 1 a 15. O dízimo já era elemento da tradição patriarcal para os hebreus. Presta atenção. O dízimo já era elemento da tradição patriarcal para os hebreus. E para os hebreus, não para os cristãos agora. O dízimo já era elemento da tradição patriarcal hebraica, e com a lei, dízimo e primícias são mantidos no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 1 a 15. Você é hebreu? Você é judeu puro? Então você está dentro do Antigo Testamento da Sagrada Torá. Você deve guardar o Shabat, frequentar a sinagoga e ouvir a palavra do rabino que lê a Torá, os rolos da Torá, porque a Sagrada Torá não é escrita em livro, são os rolos da Torá enrolados,
que o senhor rabino lê dentro da sinagoga. Então você sim é judeu. Então você vai ter lá os dízimos, as suas primícias, as suas ofertas, conforme Deuteronômio capítulo 26, versículo de 1 a 15. Mesmo assim, existe falta de elementos, segundo estudiosos, para definir com segurança entre esses dois fatos, primícias e dízimos. Na própria leitura da lei mosaica, nos diversos textos da lei relativo aos dízimos, existe uma série de divergências entre si, ao lado de elementos comuns. Existe ainda uma busca com relação à diversidade de tradições que gerou o Pentateuco, sendo as diferentes leis sobre o dízimo. Essas leis representariam diversos estratos de tradições em diferentes regiões e épocas da nação hebraica, da nação israelita antiga. Outra situação com relação às leis do dízimos e nas diferentes situações experimentadas por Moisés, que a paz esteja com ele, e pelo povo de Israel no período do Êxodo, é a fixação na terra prometida. Os estudiosos posicionam estudar os diferentes textos sobre os dízimos, verificando suas semelhanças e diferenças, avaliar para chegar a uma ou outra solução. Então nosso programa chegou ao fim, nós vamos ficando por aqui hoje com o programa Dízimo 1. Próximo programa nós voltaremos com o Dízimo Programa 2. Dízimo Programa 2, o próximo programa, e nós vamos repetir ainda o 1 também. Então hoje nós ficamos aqui com a primeira parte do programa 1, os dízimos, onde nós estamos trabalhando, os professores que nós estudamos na universidade, sou formado na Universidade Católica, na Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, entre outras. Estudei também na Congregação dos Padres Salesianos. E o nosso estudo é com base nos professores Lothar Koenen e Colin Brown, com o seu livro de 2.720 páginas. E tem também a colaboração de professores doutores das universidades de Oxford, Michigan, Pasadena, Cambridge, a Universidade da Alemanha, Sorbonne na França, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, entre outras universidades, inclusive a Universidade também de Basileia, na Suíça. Então nós não estamos brincando. Os ouvintes que estiveram conosco até hoje devem ter percebido que o nosso programa foi bastante carregado hoje, e nós não chegamos ainda nos dízimos no Templo de Salomão, e muito menos ainda no Sinédrio Judaico na época de Jesus, onde o rabinato estava concentrado entre os fariseus e saduceus, no Sinédrio Judaico na época de Jesus. Nós estamos aqui ainda antes de Moisés, que surgiram os dízimos em outros povos, e depois os judeus ou os hebreus no deserto, depois da saída do Egito. Foi que nós comentamos hoje, falamos de Jacó também e de Melquisedeque e Abraão. E o fato bastante interessante que eu frisei para vocês encerrando o nosso programa, não há também nenhuma explicação do fato, segundo os professores europeus que eu citei, não há também nenhuma explicação do fato, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo. E eu falei, se tiver alguém que tem algum texto em aramaico, grego, hebraico, que me explica, pelo amor de Deus, que eu preciso saber. Porque não há nenhuma explicação do fato, segundo os professores, nem se menciona qualquer lei que obrigasse Abraão a dar o dízimo dos despojos. Não é dízimo, hein? É despojo de guerra, porque Abraão ganhou a guerra. Abraão derrotou os reis, ganhou a guerra, e os despojos de guerra que foram ofertados. Não é como nós hoje, né, 2013. O pessoal trabalha, ganha um salário baixo, ainda dá o dízimo para a igreja. Abraão não recebeu salário de ninguém. Ele ganhou a guerra, derrubou os reis, pegou o que os reis têm de riqueza e ofereceu esses dízimos a Melquisedeque. Não é possível saber como o dízimo seria dado, nem quem o receberia em nome de Deus. Gente, quem é que recebe o dízimo em nome de Deus? Deus passou procuração para alguém?
Se algum bispo, profeta, patriarca, bispo, missionário, diácono, evangelista, obreiro, tiver, me mostra, pelo amor de Deus, eu quero ver o documento com um tabelião, com firma reconhecida, que o Senhor Deus Altíssimo, bendito seja, passou essa procuração para XYZ receber o dízimo. Pessoal, termina o nosso programa. Hoje termina o programa Dízimo 1. Próximo programa nós vamos para o Dízimo 2, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Tenham todos, assim, bons dias, boas noites, bom trabalho, sejam felizes. Muita prosperidade para todos vocês, tá bom? Eu, Ahmed Abujamra, professor de História e Geografia, jornalista, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês e aqui, hein? Todos os dias às 23 horas, estamos juntos aqui com Discutindo História. Um abração para vocês e sejam felizes. Ouviram na rádio web Holonomia, Odair Abujamra discutindo a história. Fique por dentro. Continue aqui, hein, com a nossa programação.